Bom dia, boa tarde ou boa noite. Neste vídeo nós vamos tratar do prazo para interposição do agravo interno, a partir da regra prevista no regimento interno do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Eu espero que vocês gostem. Muito que bem, meus diletos. Eu vou aqui compartilhar com vocês um questionamento que me foi feito recentemente a respeito do prazo para interposição do recurso de agravo interno. A indagação foi exatamente essa. Fábio, qual é o prazo para interpor o recurso de agravo interno? Eu respondi 15 dias, né? 15 dias. Por que 15 dias? Ora, porque o Código de Processo Civil, no seu artigo 1003, parágrafo 5º, é muito claro ao determinar que, excetuados os embargos de declaração, que tem um prazo menor, né, de apenas 5 dias, o prazo para interpor os recursos e para respondê-los é de 15 dias. Então veja, na dicção do novo código ficou muito fácil saber prazo recursal, porque geralmente vai ser 15 dias, né? Exceto embargos de declaração que o prazo é 5 dias, claro, ressalvadas as hipóteses aí que o prazo pode dobrar, como acontece com a Fazenda Pública, né? Artigo 183, aquela situação em que há litisconsórcio, os litisconsórcios têm advogados diferentes, de escritórios diferentes, os autos são físicos, o prazo dobra também, é a regra do artigo 229, né? Salvo engano. Enfim. Então, para mim, era uma questão muito singela. E a indagação prosseguiu. Falou, tá, Fábio, mas você já viu o regimento interno do Tribunal Regional Federal da Primeira Região? Falei, não vi. O que é que ele diz? E aí nós fomos olhar. Olha aí o que diz o 305 do regimento interno do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A parte que se considerar prejudicada por decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal, dos presidentes de sessão ou de turma ou de relator, poderá interpor agravo interno, para que a Corte Especial, a sessão ou a turma, sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. E aí olha o parágrafo 4º. Nas hipóteses do caput, que a gente acabou de ler, né? E do parágrafo 3º do 321, que não é o caso, o prazo será de 5 dias. E agora? Como é que fica? A norma especial, que é o regimento interno, derroga a geral, que é o Código de Processo Civil, ou o Código de Processo Civil, por ser norma superior, ela iria derrogar o regimento por ser norma inferior. Qual o critério de interpretação aqui? E mais, a indagação ainda continuou. Falou, olha, se você olhar o caput do 1021 do Código de Processo Civil, você vai ver que ele remete ao regimento interno, né? Observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. E agora? Vou arriscar que seja 15 dias e se o entendimento for outro, como é que fica? Né? E aí, eu fui dar uma pesquisada para ver se tinha pronunciamentos, né, jurisdicionais de tribunais a respeito desse tema. Achei, inclusive, uma decisão dizendo que o prazo era de 5 dias, uma decisão, se não me engano, meu de 2017, mas continuei pesquisando, aí vi precedente do STJ, que eu vou já mostrar para vocês, e depois achei uma decisão do próprio Tribunal Regional Federal da Primeira Região, fazendo valer a regra do artigo 1070 do Código de Processo Civil. Então vejam, o legislador já conseguiu antecipar essa discussão e trouxe essa regra. Artigo 1070 do Código de Processo Civil. É de 15 dias o prazo para a interposição de qualquer agravo, previsto em lei, a gente vai já ver uma situação relacionada à lei aqui, ou em regimento interno de tribunal, que é o caso, né, da indagação que me foi feita. Contra a decisão de relator ou contra a decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal. Então, o 1070 é suficientemente claro, né? E vejam, a esse respeito, nem coloquei o precedente aqui de 2017 para não confundi-los, mas mais importante aqui essa outra decisão de 2020, o próprio Tribunal Regional Federal da Primeira Região reconhecendo que o prazo é de 15 dias. Agora vejam que interessante. A princípio, nesse caso aqui, depois se vocês quiserem pesquisem lá no site do TRF1, a princípio foi reconhecida a intempestividade. A parte teve que entrar com embargo de declaração. E aí houve a reforma. Eu destaquei esses dois trechos aqui que são mais interessantes para vocês. Deixa eu ver se eu consigo ampliar para vocês lerem melhor. Olha só os trechos que eu destaquei em amarelo. Ó.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acordo que não conheceu o agravo interno interposto, considerando que o mesmo for intempestivo, ou seja, certamente aqui valeu aquela interpretação de que a norma especial derroga a geral. Valeu aqui, a princípio, o entendimento de que o prazo seria de apenas 5 dias. Né? Sustenta o agravante que o acórdão embargado deixou de considerar a atual disciplina legal, referente ao prazo para o agravo interno, que o Código de Processo Civil de 2015, no artigo 1070, que realmente é suficientemente claro, estabelece que o prazo para a interposição de qualquer agravo é de 15 dias, não devendo ser aplicada a norma regimental infralegal, em detrimento do diploma processual, ou seja, a norma superior aqui se impõe à inferior. Né? Como bem claro estabelece o artigo 1070, o prazo para a interposição de qualquer agravo foi alterado para 15 dias, inclusive para os agravos internos previstos nos regimentos internos dos tribunais. No caso, o agravo interno é tempestivo. Agora vejam, aqui você já percebe que é uma matéria que poderia realmente, se não fosse o 1070, certamente haveria muita controvérsia a respeito desse tema. E mesmo com o 1070, a princípio aqui, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a princípio entendeu que o agravo era intempestivo. A parte teve que embargar e lembrar da redação do 1070. E isso não é só no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Vejam depois, se vocês tiverem interesse, no site do STJ, pesquise esse critério aqui. Encontrem esse agravo interno aqui por essa numeração. E vocês vão ver os debates que aconteceram aqui não com relação ao regimento interno, mas com relação à Lei 8.437 de 92. Porque essa lei, no artigo 4º, parágrafo 3º, ela também estabelece um prazo de 5 dias para o agravo interno. E aí, claro, acabou prevalecendo o entendimento de que deve valer o 1070, mas houve votos divergentes. Eu vou mostrar para vocês aqui, ficaria muito extenso, mas eu separei apenas trechos do voto vencido e do voto vencedor. Vou ampliar para vocês lerem melhor. Vejam esses trechos do voto vencido. Ó. Quanto ao prazo de 5 dias para a interposição do agravo interno, em procedimento de suspensão de liminar e sentença, impõe-se reconhecer que a Lei 8.437 de 92 deve ser considerada como lei especial. Olha a interpretação, né? A norma especial afasta a geral, né? Nesse sentido, não pode ser considerada derrogada pela lei geral, que seria o Código de Processo Civil, ainda que essa lhe seja posterior. Portanto, prevalece o regramento especial da Lei 8.437 de 1992, prazo de 5 dias previsto no artigo 4º, parágrafo 3º, que a gente já viu a redação, sobre o regramento geral, Código de Processo Civil, artigo 1003, parágrafo 5º, foi o primeiro que nós vimos, né? No que diz respeito ao prazo para a interposição do agravo interno. Nesse sentido, em razão da Lei 8.437 de 92, tratar-se de legislação que institui normas procedimentais específicas contra atos do poder público, com limitação jurisdicional restrita e especializada, extrai-se disso o entendimento que esta norma deve ser considerada como lei especial, que não derroga a lei geral. Acho que seria o contrário, né? Que derroga a lei geral. Mas enfim, copiei e colei o voto aqui. Ainda que ele seja superior. Neste caso, há de prevalecer o entendimento de Norberto Bobbio, chama de antinomia insolúvel, em que o conflito aparente entre normas não se resolve pelos critérios da hierarquia, cronologia e especialidade. Né? E aí ele arremata dizendo que, portanto, em meu sentir, fica caracterizada a intempestividade do agravo interno. Ante o exposto, não conheço o agravo. Então esse foi o voto vencido, tá? De que deveria prevalecer a regra da lei especial, né? Afastando a aplicação do Código de Processo Civil. E aí o voto vencedor, que lembra a redação do 1070. Né? Não fosse o 1070, realmente isso aqui seria bem complicado de se resolver. Né? Mas o voto vencedor persuvene ainda para divergir do argumento do presidente, de que, aí ele transcreve o que foi dito por ele. Né? A gente já acabou de ler essa parte que está entre aspas. Isso porque, após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, é de 15 dias o prazo para a interposição de qualquer agravo, previsto em lei, que é o caso aqui, né? Lei 8.437, ou em regimento interno, que foi o caso lá que nós vimos do TRF1,
contra a decisão de relator ou decisão unipessoal proferida em tribunal, nos exatos termos do artigo 1070. E aí ele arremata, foi o voto vencedor, né? A maioria concordou com esse voto. Portanto, o prazo de interposição do agravo interno contra a decisão que defere ou indefere a suspensão da segurança é de 15 dias. E quando interposto pela Fazenda Pública, que era o caso aqui que envolvia essa situação, incide o 183, contando-se em dobro. Assim, entendo que o agravo interno merece ser conhecido, reservando o direito de manifestar-me sobre o mérito após o pronunciamento do eminente relator, se for o caso. Ou seja, se for o caso desse voto ser o vencedor, e foi o que acabou acontecendo. Então vejam, é realmente uma situação inusitada. Antes de me fazer esse questionamento, confesso a vocês que para mim não havia nenhuma dúvida do prazo ser 15 dias, porque na minha cabeça realmente só vinha a redação do Código de Processo Civil, né, do 1003, o seu parágrafo 5º, mas vejam que é uma matéria que já suscitou controvérsia, inclusive no âmbito do próprio STJ. Né? Mas sorte nossa que o 1070 realmente não abre margem para dúvida de que deve prevalecer a regra estabelecida no Código de Processo Civil e não regras diferentes que estejam em regimentos internos ou leis especiais. É isso, minha gente. Esse deve ser meu último vídeo de 2022. Quero me organizar para em 2023 postar mais vídeos com vocês. Tenho falado com alguns colegas que estão se interessando também de criar playlists aqui dentro do nosso canal para tratar de direito tributário, para tratar de direito civil. Vamos torcer para tudo isso estar certo. De qualquer modo, eu desejo a vocês desde já um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, muita saúde e paz a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só e até a próxima.